Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo do Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos continuar na senda dos vídeos acerca do Kurzweil PC4, sendo que eu gostava de começar por fazer um pequeno agradecimento ao Pedro Carrilho, que foi quem me emprestou este Kurzweil PC4 para eu poder fazer todos estes vídeos. O Pedro Carrilho é um especialista em Kurzweil e desenvolve livrarias para os instrumentos da Kurzweil e vocês podem consultar isto tudo no site kurzweilworld.com e, para além disso, também vou deixar aqui o contacto de Facebook do Pedro para que possam falar com ele, caso tenham alguma dúvida, sendo que, como eu disse, ele é um especialista em Kurzweil. Bom, continuando, então o que é que eu decidi fazer desta vez? Desta vez, por serem teclados relativamente similares e que preenchem mais ou menos o mesmo nicho, que é serem teclados de média gama, cujo objetivo é tentar fazer um bocadinho de tudo, hoje decidi comparar aqui, de uma forma muito simples, como é óbvio, o Mod X8 com o PC4. Vamos comparar os sons principais, os pianos elétricos, cordas, etc. Sendo que não é uma comparação rigorosa, mas sim para nós tentarmos perceber as diferenças de timbre entre os dois teclados. Por isso, sem mais demoras, vamos então a essa comparação. Bom, já que vamos fazer aqui uma pequena comparação de sons, também podemos falar aqui sobre o aspecto ou o layout do painel de cada um dos teclados. O que nós percebemos aqui é que o Mod X é um teclado que está mais pensado para ser controlado muito com o touchscreen, apesar de ter aqui alguns controlos, acho que está mais baseado no touchscreen, enquanto que o Kurzweil, por não ter touchscreen, acaba por ter aqui os controlos mais à mão, o que, numa perspectiva de fazer alterações numa situação de estar a tocar ao vivo, acaba por ser vantajoso para o Kurzweil. Aquilo que eu diria é, como utilizador do Mod X, teclado que conheço muito bem e utilizo com muita frequência, é que é boa ideia ter tudo bem programado e assim ao vivo não há dissabores. No entanto, muitas vezes quando eu preciso de alterar coisas, mais depressa vou quase ao touchscreen do que propriamente uso os botões aqui do lado. Curiosamente é uma diferença para o Montage, porque o Montage, como tem mais botões e tem as coisas um bocadinho mais acessíveis, acabo por, quando estou a utilizar o Montage, mais depressa vou aos botões. Mas são, obviamente, perspectivas diferentes. Há um touchscreen aqui não há. Tem que, neste caso, proporcionar outras formas de controlar. Vamos então agora ouvir os sons de piano. Vamos começar por ouvi-los sem efeitos e depois eu adiciono os efeitos. Existe alguma diferença de timbre e também, daquilo que me dá a entender, também existe alguma diferença no sampling. Parece-me que aqui parece-me um pouquinho mais detalhado, apesar de nós termos aqui um teclado com peso completo de tecla e aqui temos um teclado semi-pesado, o que pode enganar um bocadinho na forma de tocar. Vamos então agora ligar os efeitos para percebermos exatamente como é que soa com efeitos.
Diria que aqui nas zonas agudas e graves nota-se um bocadinho a diferença no sampling. Parece que no Kurzweil aqui a zona média tem uma samplagem mais, com mais camadas e parece que no fim, parece que a samplagem não é tão perfeitinha. Aqui no Mod X o que eu sinto é que parece que o som é mais uniforme e em todos os momentos ele tem corpo, seja no grave, seja no agudo, seja onde for. Obviamente que existe uma diferença de timbre, mas foram estas as diferenças que eu consegui apontar. No caso do piano elétrico, eu tentei procurar no Mod X um som que fosse mais ou menos parecido com o primeiro som que aparece aqui, que é o Suitcase EP, e então fui buscar aqui este Case 75 Amp, que são mais ou menos similares, vamos também sentir aqui as diferenças. Bom, aqui também conseguimos sentir a diferença no efeito. Este aqui tem um bocadinho mais de reverb e também na forma como responde. Este é todo um bocadinho mais grave. Neste caso aqui, este aqui rapidamente se transforma no médio agudo. Mesmo aqui estas regiões aqui, se eu tocar com muito jeitinho, muito lento. Aqui. Com muito pouca força parece que fica um bocadinho mais grave, mas mal se dá mais um bocadinho, fica este bark, que este aqui não tem. E este acaba por ficar com mais corpo, lá está, em termos do teclado acaba por ser um bocadinho mais uniforme, e este aqui não tem tanto corpo. No entanto, existem aqui muitos sons de Rhodes e podíamos combinar, podíamos experimentar vários. Aqui a ideia é ser uma coisa relativamente rápida, para não ficar muito ostensivo. Penso que já deu mais ou menos para ter uma ideia. Vou só aqui experimentar os agudos. Este aqui tem uma espécie também de coros, ou uma espécie de motion, é o motion effect, claro, que está ali ligado e que faz com que ele tenha uma espécie de um panorâmico. No entanto, eu penso que, lá está, a diferença também é um bocadinho parecida com a outra, se bem que este aqui depois, quando mais saturado, tem um som mais bark, mais médio agudo do que este. Vamos então comparar os sons de clavinet. Curiosamente, neste caso do clavinet, à medida que nós começamos a subir, este aqui mantém o corpo e este vai perdendo um bocadinho o corpo, é engraçado. São diferentes neste caso. Mas em termos de característica, este também tem um som um bocadinho mais redondo, este aqui um som um bocadinho mais sharp, mas eu não sei até que ponto é que não gosto mais do som do clavinet aqui do Kurzweil. Mas passar para os sons de órgão, eu tenho aqui o All 9 Bars no Mod X e ali tenho o Big Rotary B3. O All 9 Bars significa que tem as drawbars abertas, ali também estão, por isso vamos ouvir as diferenças.
Aqui parece-me óbvio, o Kurzweil tem efetivamente um motor de órgão dedicado, tem os control drawbars e, in the end, é o que soa mais similar a um B3 eletromecânico. Bom, vamos agora passar para os sons de corda. Bom, aqui curiosamente, tendo em conta este som, que é o primeiro que aparece aqui de cordas no Kurzweil, eu até diria que as cordas do Moto X soam muito bem. No Kurzweil também é preciso ter atenção ao aftertouch, que faz com que haja um vibrato. Aqui no Moto X esse problema não acontece porque o teclado não tem aftertouch. No entanto, aqui neste caso eu penso que estas cordas saíram um bocadinho mais encorpadas do que aquelas. Não sei em termos de serem mais reais ou não, mas pronto, a diferença de som que existe é efetivamente este tem um som um bocadinho mais encorpado do que aquele. Vamos agora comparar dois pads FM. Bom, aqui sentimos que existe realmente uma diferença, sobretudo este som está um bocadinho mais com um bocadinho mais de modulação do que este, e isso faz aqui alguma diferença. No entanto, também tem um bocadinho de efeitos, os efeitos também são ligeiramente diferentes, mas não são na sua característica principal, não são assim tão diferentes. Ok, vamos agora comparar uns synth bass. Independentemente dos sons estarem com uma característica um bocadinho diferente, este Yamaha soa mais encorpado também. Vamos agora a um som muito curioso, que é obviamente o som do tema Jump do Van Halen. Aqui a Kurzweil chama-lhe mesmo Jump, ou BX, e aqui chama-se After 1984. Então reparem na diferença do som.
Mais uma vez, é a questão de corpo. Este Moto X parece-me sempre um pouco mais encorpado em quase todos os sons, parece-me sempre um pouco mais, ter um pouco mais de frequências a acontecer e um bocadinho mais encorpado na generalidade dos sons. Bom, agora vamos comparar dois sons de lead, neste caso o single line lead do Moto X e o MW Lead no Kurzweil. São sons relativamente parecidos, que até têm mais ou menos o mesmo tipo de efeito, e podemos também, mais uma vez, sentir as diferenças. Temos ali um glide. Também se consegue sentir bem a diferença ali. Bom, uma vez que temos um sintetizador FM em ambos os teclados, vamos agora comparar o som do DX. Penso que já deu mais ou menos para ficarmos com uma ideia das diferenças de timbre entre os dois teclados. De uma forma geral, e tirando aqui uma conclusão muito rápida, tendo em conta aquilo que eu ouvi aqui nas colunas e não aquilo que vai sair na gravação, que eu espero que não seja muito diferente, parece-me a mim que o Moto X8 tem, de uma forma geral, uma afinação de timbre um bocadinho mais encorpada, os sons são todos um bocadinho mais impactantes e também vai um bocadinho de acordo àquilo que eu também tinha dito na review, que é que os sons do PC4 não me pareceram ser sons com muito impacto, o que faz com que muitas vezes a pessoa, quando experimenta, não fique propriamente entusiasmada. Eu acho que o teclado tem capacidade para fazer mais. Aliás, o Pedro Carrilho, que me emprestou o teclado,
diz-me exatamente isso, que estes teclados têm muitas possibilidades e que basta perder um bocado de tempo de volta deles, mas assim, à primeira vista, quando se liga ao teclado e se experimenta logo, esta é a ideia com que eu fiquei do PC4 e também, neste caso, comparando com o Moto X8. Então, e vocês? O que é que vocês acharam? Acharam que aquilo que eu disse faz sentido ou têm uma opinião diferente? Por favor, quero saber a vossa opinião, deixem nos comentários e, claro, se gostaram do vídeo, façam um like. Se gostaram dos outros vídeos todos do canal, subscrevam, por favor, para ficarem sempre a par das novidades. E, da minha parte, vou-me despedir. Obrigado a todos por terem ficado aí desse lado e até ao próximo vídeo.